Descubra o que levou a humanidade à beira da destruição e a promessa de esperança que ainda resiste até hoje. Hoje falaremos sobre um tema muito interessante e surpreendente. Como era o mundo antes do dilúvio? Você já se perguntou como as pessoas viviam antes do grande desastre que mudou a história da humanidade? Qual era o clima, a geografia, a cultura, a religião, a tecnologia e a espiritualidade das pessoas que habitavam a Terra antes de Deus enviar o dilúvio para lavar o mundo do pecado? Neste vídeo, baseado na Bíblia e em outras fontes históricas e científicas, examinaremos os fatos e mistérios do mundo antes do pó. Fique conosco até o final, porque você ficará surpreso com o que encontrará. Antes de começarmos, gostaria de pedir que você se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e compartilhe este vídeo com seus amigos, para que eles também conheçam esse importante tema. Vamos lá! O primeiro fato que precisamos entender sobre o mundo antes do dilúvio é que ele era radicalmente diferente do que conhecemos hoje em diversos aspectos. Um dos mais impressionantes é a expectativa de vida das pessoas. Você sabia que os seres humanos viviam muito mais antes do dilúvio do que depois? É verdade. A Bíblia relata que os patriarcas que habitaram a Terra antes do dilúvio alcançaram idades que variavam entre centenas e quase 1000 anos. Por exemplo, Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos. Sete, seu filho, atingiu 912 anos. Matusalém, avô de Noé, viveu impressionante 969 anos, tornando-se a pessoa mais velha registrada. E Noé, o protagonista do dilúvio, viveu até os 950 anos. Mas por que essas pessoas desfrutavam de vidas tão longas antes do dilúvio? Existem várias teorias que tentam explicar essa longevidade, sendo uma das mais aceitas a de que o ambiente terrestre era muito mais benéfico para a vida humana. Acredita-se que uma espessa camada de vapor d'água envolvia o planeta, funcionando como um escudo que filtrava a radiação solar e criando um clima mais ameno e úmido. Essa proteção favorecia o crescimento das plantas e contribuía para a saúde geral dos seres humanos. Além disso, a genética e a pureza das linhagens podem ter desempenhado um papel significativo na longevidade dos patriarcas. No entanto, essa camada de vapor se rompeu durante o dilúvio, desencadeando chuvas torrenciais que devastaram a Terra. Após essa catástrofe, o clima tornou-se mais frio e seco, e a radiação solar, agora exposta, começou a impactar mais severamente a saúde das pessoas. Isso resultou em uma redução significativa da expectativa de vida, um fenômeno que se manteve nas gerações seguintes. Com o tempo, a média de vida dos seres humanos caiu, levando a um padrão que conhecemos hoje, em que as pessoas raramente ultrapassam os 100 anos. Essa transformação ambiental e biológica não apenas alterou a vida cotidiana, mas também moldou a história e a cultura da humanidade em seus primórdios. Um aspecto marcante que caracterizava o mundo antes do dilúvio era a profunda interação entre o divino e os seres humanos. Durante esse período, Deus se comunicava diretamente com figuras proeminentes, como Adão, Eva, Caim, Abel, Enoque e Noé. Através dessa comunicação, ele lhes forneceu instruções, advertências e promessas, além de oferecer bênçãos em momentos de obediência. Contudo, quando o pecado prevalecia, Deus também impunha julgamentos e castigos refletindo sua justiça e santidade. A Bíblia menciona uma intrigante mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, resultando no surgimento de uma raça de gigantes conhecidos como Néfilins. A identidade desses filhos de Deus e das filhas dos homens gerou debates significativos entre estudiosos da Bíblia. Uma das interpretações mais comuns sugere que os filhos de Deus eram anjos caídos que se rebelaram contra Deus e desceram à terra para se unirem a mulheres humanas. Essa união não apenas representava uma violação da ordem divina, mas também produziu os Nefilins, seres híbridos dotados de características tanto humanas quanto angelicais, conhecidos por sua força, estatura imponente e maldade. Esses nefilins eram frequentemente associados a atos de violência e corrupção extrema, exacerbando a depravação moral da humanidade. Suas ações contribuíram para um ambiente de caos e desobediência que gerou a ira de Deus, culminando no seu decisivo julgamento sobre a terra. A presença desses seres e suas consequências nos lembram do impacto que escolhas e alianças impróprias podem ter na relação entre o humano e o divino. Mas quem eram esses anjos caídos e por que se rebelaram contra Deus? Para entender essa narrativa, é essencial retroceder ainda mais no tempo, antes da criação da Terra e do ser humano. A Bíblia nos diz que antes de tudo existir, havia apenas Deus, em sua majestade, junto a seu Filho, Jesus Cristo. Deus também criou os anjos, seres espirituais dotados de inteligência e livre-arbítrio, que o adoravam e o serviam com devoção. Entre os anjos, um deles se destacava por sua beleza, inteligência e poder.
Lúcifer, cujo nome significa estrela da manhã. Ele era o querubim ungido que cobria o trono de Deus com suas asas, ocupando uma posição de honra e autoridade, sendo considerado o líder dos anjos. Lúcifer não era apenas um dos anjos, ele possuía habilidades excepcionais e um conhecimento profundo sobre os planos de Deus, o que tornava sua queda ainda mais trágica. Contudo, Lúcifer começou a nutrir insatisfações com sua posição. Consumido pelo orgulho e pela ambição desmedida, desejava não apenas estar próximo de Deus, mas ser igual a ele. Com sua eloquência, convenceu 1/3 dos anjos a se unirem a ele na rebelião, prometendo-lhes poder e liberdade. Ele sonhava em usurpar o trono de Deus e ser adorado por todas as criaturas. Deus, sendo soberano e todo-poderoso, não permitiria tal afronta à sua autoridade. Com grande autoridade, ele expulsou Lúcifer e os anjos rebeldes do céu, lançando-os à terra, onde passariam a viver em trevas e desespero. Após sua queda, Lúcifer assumiu o nome de Satanás, que significa adversário, enquanto seus seguidores se tornaram conhecidos como demônios, espíritos malignos que atuam sob o comando de Satanás, perpetuando a rebelião contra Deus e tentando desviar a humanidade do caminho da salvação. Este foi o início da guerra espiritual, uma confrontação intensa entre dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Quando Deus criou a terra e colocou nela o homem e a mulher, feitos à sua imagem e semelhança, Satanás viu isso como uma oportunidade para se vingar de Deus e destruir sua obra. Ele considerou a terra seu domínio e viu Adão e Eva como invasores em seu território. Para alcançar seu objetivo maligno, Satanás usou a serpente, uma das criaturas mais astutas que Deus havia criado, para enganar a mulher e fazê-la duvidar da palavra de Deus. Ele lhe disse que, se comesse do fruto proibido, se tornaria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Seduzida pela mentira de Satanás e atraída pela promessa de sabedoria e poder, a mulher comeu do fruto e também o deu ao homem que estava com ela. Com isso, ambos desobedeceram a Deus e pecaram, perdendo a comunhão com ele. Ao desobedecer, Adão e Eva não apenas violaram a ordem divina, mas também entregaram a autoridade que tinham sobre a terra a Satanás, que se tornou o príncipe deste mundo. Essa transgressão resultou em consequências devastadoras. A relação harmoniosa entre a humanidade e a criação foi rompida e o sofrimento passou a ser parte da experiência humana. A partir desse momento, o pecado entrou na humanidade, trazendo consigo morte, dor, sofrimento, doença, violência, injustiça e opressão. Essa queda não foi um ato isolado, ela estabeleceu uma linha temporal marcada pela luta contínua entre o bem e o mal. A história da humanidade se tornou uma narrativa de queda e redenção, conflito e esperança, juízo e graça. Cada geração enfrentou a escolha entre seguir a Deus ou se render às tentações do mal, perpetuando o ciclo de pecado e a necessidade de um Salvador. Com o tempo, essa história de desobediência e queda também preparou o cenário para a promessa de redenção através de Jesus Cristo, que veio restaurar a comunhão entre Deus e a humanidade. Um dos primeiros episódios que exemplificam essa realidade é a história de Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva. Depois da queda, eles nasceram em um mundo marcado pelo pecado e pela morte. Caim, o mais velho, era agricultor, enquanto Abel, o caçula, cuidava das ovelhas. Ambos apresentaram ofertas a Deus, mas apenas a de Abel foi aceita, o que gerou ciúmes e raiva em Caim. Caim, dominado por suas emoções, cometeu o primeiro homicídio da história ao matar seu irmão. Essa tragédia foi uma consequência direta da queda e da natureza pecaminosa que agora permeava uma humanidade. Deus confrontou Caim, mas ele se recusou a assumir a responsabilidade por seu ato. A partir desse momento, Caim se tornou um fugitivo e um errante na terra, simbolizando a alienação do ser humano em relação a Deus e à comunidade. A história de Caim e Abel destaca a realidade do pecado, suas consequências e a necessidade de redenção. O ato de Caim não apenas resultou na morte de seu irmão, mas também evidenciou a profunda ruptura nas relações humanas, introduzindo a violência e a vingança no mundo. A partir desse ponto, a humanidade passou a enfrentar um ciclo de pecado e violência que culminou no pecado desenfreado antes do dilúvio. Com o passar do tempo, a maldade e a corrupção se espalharam pela terra, atingindo níveis alarmantes. Gênesis 6:5 diz: "E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente." A degradação moral e espiritual era tão intensa que Deus decidiu intervir, a fim de preservar sua criação e erradicar o mal que ameaçava consumir a terra. A narrativa do dilúvio é um testemunho da justiça de Deus e da sua determinação em lidar com o pecado.
No entanto, mesmo em meio a esse juízo, a Bíblia destaca a graça de Deus, pois Noé encontrou favor diante dele. Noé, descrito como um homem justo e íntegro em sua geração, se tornou um instrumento de salvação para sua família e um remanescente da criação de Deus. Diante da corrupção que dominava a humanidade, Deus decidiu enviar o dilúvio como uma forma de purificação. Ele ordenou a Noé que construísse uma arca, um grande navio que protegeria ele, sua família e os animais que deveriam ser salvos do juízo iminente. A arca foi uma manifestação da misericórdia divina, um refúgio em meio ao juízo. Durante 120 anos, Noé pregou sobre o arrependimento e a necessidade de retornar a Deus, mas a maioria das pessoas ignorou suas advertências. Quando as chuvas começaram e as águas inundaram a terra, foi tarde demais para a maioria. O dilúvio não foi apenas um evento físico, foi um ato de Deus que refletiu sua justiça e sua resposta ao pecado humano. Através da arca, Noé se tornou um símbolo de esperança e um exemplo de fé e obediência em tempos de crise. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé e prometeu nunca mais destruir a terra com água, colocando o arco-íris no céu como sinal dessa promessa. Noé e sua família se tornaram os progenitores da nova humanidade, dando origem a uma nova geração. No entanto, a natureza pecaminosa continuou a perseguir a humanidade, levando a ciclos repetidos de queda e redenção. O mundo antes do dilúvio nos oferece lições valiosas sobre a natureza do pecado, as consequências da desobediência e a importância da fé. Apesar da corrupção e da violência que marcaram esse período, Deus sempre mantém um remanescente fiel e oferece oportunidades de arrependimento e restauração. Através de Noé e da arca, vemos um vislumbre da graça de Deus que se estende até nós hoje. À medida que refletimos sobre essa história, somos convidados a considerar nossas próprias vidas e a maneira como respondemos à chamada de Deus, que possamos aprender com o passado e nos comprometer a viver em obediência e fé, reconhecendo que, assim como no tempo de Noé, ainda há esperança para um mundo em necessidade de redenção. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, que Deus te abençoe, até o próximo